Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Poliana, é um prazer aí estar falando com o Fantástico, com a imprensa. Com 22 anos de experiência na magistratura, na avaliação do senhor, o presidente cometeu crime? Veja, eu quando deixei o governo, eu fiz aquele pronunciamento e depois prestei um depoimento, eu deixei muito claro que nunca foi minha intenção prejudicar o governo de qualquer maneira. O que aconteceu, minha avaliação, uma interferência política do presidente da República na Polícia Federal, tanto na direção-geral como também na Superintendência do Rio de Janeiro, e entendi, pela relevância do assunto, que era a minha obrigação revelar, né, a verdade por trás da minha saída. Cabe agora às instituições, né, o PGR, a Polícia Federal e a próprio Supremo Tribunal Federal fazer a avaliação sobre esses fatos. Né? Na minha parte não cabe eu emitir uma opinião específica a esse respeito. 2 dias antes do senhor pedir demissão, o senhor participou de uma reunião ministerial no dia 22 de abril. Essa reunião, a defesa do senhor incluiu como prova no inquérito. Esse vídeo dessa reunião foi divulgado, inclusive, na sexta-feira agora. Horas antes dessa reunião, o presidente Bolsonaro mandou uma mensagem para o senhor que eu vou ler aqui agora. Moro, Valeixo sai esta semana, está decidido. Você pode dizer apenas a forma, a pedido ou ex officio. Valeixo era o então diretor-geral da Polícia Federal, nomeado pelo senhor. O senhor respondeu para o presidente que precisava conversar pessoalmente com ele, presidente, sobre o assunto. Como é que foi? O senhor teve essa conversa, tentou fazer com que o presidente mudasse de opinião? Ele mandou essas mensagens, de fato, né, no dia 22, dizendo, olha, vai trocar de qualquer jeito, você escolhe apenas a forma. Isso, né, demonstra que essa argumentação de que não havia interferência, desejo de interferência na Polícia Federal não é propriamente correto. Esse vídeo é mais um dos elementos de prova. Nós tivemos a reunião, né, ministerial, no qual novamente ele externou essas situações, que ele iria intervir, né, porque os serviços de inteligência não funcionavam, ele precisava trocar e ele ali, me parece claro, até pelo gestual que ele realiza, que ele se refere a mim, ele fala à Polícia Federal. Agora, eu não ia discutir isso no âmbito de uma reunião ministerial, não é? Até porque ali o ambiente não era um ambiente muito favorável ao contraditório. Na reunião, como o senhor mesmo mencionou agora, o presidente faz uma reclamação muito contundente, inclusive diz um palavrão, para dizer que estava preocupado com a possibilidade de quererem prejudicar familiares e amigos dele. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Em outro momento, o presidente verbalizou para o senhor essa preocupação ao longo da sua gestão no Ministério da Justiça? Quem tem que dar essa explicação, quem tem que esclarecer o sentido dessas afirmações, a meu ver, é o Planalto e não o ex-ministro da Justiça. Veja, o presidente, ele externou publicamente diversas vezes as preocupações que ele tinha em relação aos filhos dele. Né? O que existe é todo um contexto que é a necessidade externada pelo presidente, colocar pessoas de confiança dele e uma insatisfação com serviços de inteligência que eram prestados pela PF. Agora, tem que ver o que ele entende exatamente com serviços de inteligência que para ele estavam insatisfatórios. Ao longo da reunião, ele mais de uma vez reclama do serviço da Polícia Federal, da falta de informações, diz que não vai admitir que seja surpreendido por notícias e diz também que ele mantém um sistema particular de informações. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente desinforma. O senhor tinha conhecimento desse sistema e de como isso funcionava? Acho que isso tem que ser indagado aí ao presidente da República, né? O que ele quis dizer com esse serviço particular. O que me causou mais preocupação foi, me parece, o desejo de que os serviços de inteligência prestados por esse serviço particular
fossem passados a ser prestados pelos serviços oficiais. Num dos momentos da reunião em que o presidente diz que vai interferir em todos os ministérios, ele olha para o senhor. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Eu queria entender se essa olhada que o presidente dá para o senhor, olhando para a esquerda, que é onde o senhor está, para o senhor confirma que a interferência seria na Polícia Federal e não uma mudança na segurança pessoal e familiar dele, como em algum momento isso foi dito. Eu acho que o vídeo ele fala por si. Quando ele olha na minha direção, isso evidencia de que ele estava tratando desse assunto, falando desse assunto da Polícia Federal. E nós temos que analisar os fatos que ocorreram anteriormente, né? Ele não teve nenhuma dificuldade em alterar o serviço do GSI, inclusive do Rio de Janeiro. Ele promoveu até as pessoas envolvidas, sinal de que não havia nenhuma insatisfação. E os fatos posteriores? Os fatos posteriores são o quê? A mensagem que ele me manda na quinta de manhã, que ele fala mais um motivo para a troca, né, após enviar uma mensagem relativa ao inquérito no Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, o que acontece? Acontece a demissão do diretor Valeixo. Em que momento o senhor sentiu que o presidente estava tentando agir de forma a que a Polícia Federal atendesse aos desejos dele, às necessidades dele? Olha, tem que entender, no fundo, essa questão da interferência na Polícia Federal, ela vem num contínuo, na qual eu ingressei no governo e até dei uma entrevista na época ao Fantástico, muito clara de que eu tinha um compromisso com o combate à corrupção, com o combate à criminalidade violenta, o combate ao crime organizado. E, em parte, isso foi realizado, especialmente a criminalidade violenta e o combate ao crime organizado. O que eu entendi, no entanto, é que essa agenda anticorrupção, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, não houve um empenho ali do Planalto para que fosse mantido no âmbito do Ministério da Justiça. Depois houve o projeto anticrime, que não houve, a meu ver, um apoio adequado por parte do Planalto. Houve lá a mudança do entendimento da execução em segunda instância. Depois foi apresentada uma proposta de emenda constitucional para restabelecer a execução em segunda instância, que é algo muito importante contra a corrupção. Não houve uma palavra do presidente da República em apoio. Então, essa interferência na Polícia Federal, a meu ver, ela vem no âmbito de um contínuo, não é, em que eu vi essa agenda anticorrupção ser cada vez mais esvaziada. E, recentemente, nós vimos essas alianças, né, que são realizadas com políticos que não têm um histórico totalmente assim, positivo dentro da história da administração pública. É certo que é preciso ter alianças no parlamento para conseguir aprovar projetos. Então, eu acabei entendendo, né, com essa interferência que, olha, não faz sentido eu permanecer no governo. Até porque, né, qual que era a minha percepção? O governo se vale da minha imagem, que eu tenho esse passado de combate firme contra a corrupção, e, de fato, o governo não está fazendo isso. Não está fortalecendo as instituições para o combate à corrupção. Por que o senhor não saiu antes? Eu fui permanecendo porque eu tinha esperança de conseguir avançar com essa agenda. Eu fui vendo essa agenda sendo esvaziada e, para mim, realmente a gota d'água foi essa interferência na Polícia Federal. Em particular porque a Polícia Federal, ela também investiga malfeitos dos próprios governantes. A pergunta que surge é se o senhor teria guardado alguma prova justamente para não parecer que teria sido omisso em relação a alguma possível conduta criminosa do presidente durante a sua gestão. Não, de forma nenhuma. Não houve nenhuma situação. Toda a situação eu revelaria, se fosse o caso. Claro que existe todo esse contexto também que eu mencionei antes, de um desapontamento em relação à falta de empenho, né, do presidente em relação à agenda anticorrupção, que envolve agora essas alianças políticas, algumas questionáveis. Veja, vamos colocar bem claro, eu não tenho nada contra
os políticos, mas algumas alianças são realmente questionáveis. Ministro, eu me lembro aqui que quando o senhor me deu aquela entrevista em 2018, o senhor me disse que o presidente Bolsonaro tinha um compromisso com o senhor de que ninguém seria protegido no governo dele. O senhor acha que ele quebrou esse compromisso? Quando há essa interferência sem causa na Polícia Federal, isso me trouxe assim muito incômodo. Se viu em outras situações, trocas, substituições, demissões em outros órgãos do Estado, notadamente na área ambiental, que também seriam um pouco controversas. Que outras trocas o senhor considera que foram controversas? Olha, a própria questão das substituições no Ministério da Saúde, eu acho que são absolutamente controversas. Claro que o presidente escolhe os seus ministros, mas são substituições assim bastante questionáveis do ponto de vista técnico. Eu quero dizer que eu também me senti desconfortável com essa gestão. A posição do governo federal em relação à pandemia, muito pouco construtiva. No dia da reunião, o Brasil contava com 2.900 mortos e mais de 46 mil casos de Covid. E esse assunto praticamente não foi debatido na reunião. Hoje a gente já passa de 22 mil mortos. O senhor que viveu o governo de dentro, por que a pandemia não foi discutida naquela reunião? Essa é uma questão que deveria ser dirigida principalmente ao presidente da República. O presidente da República tem uma posição negacionista em relação à pandemia. Houve um debate também sobre a questão de prisão, no caso de infração, descumprimento de isolamento e de quarentena. Teve alguns episódios, que foram até noticiados, de algumas pessoas que foram presas por violação de isolamento de quarentena. E eu sempre externei, a minha posição é que a prisão deve ser evitada ao máximo. Isso deve ser objeto de diálogo, deve ser objeto de convencimento. Mas existe uma possibilidade legal da prisão porque é um crime previsto, uma infração penal prevista no artigo 268 do Código Penal. O presidente Bolsonaro insultou ali na reunião prefeitos e governadores por justamente adotarem o isolamento. O senhor acha que esse assunto, a posição do senhor pró-isolamento, aumentou o clima de tensão, o choque entre o senhor e o presidente Bolsonaro? Dentro do governo, eu lembro de várias reuniões que eu participei, isso pode ser dito melhor pelo ministro Mandetta, e que foi alertado o risco de que houvesse essa escalada de mortes. E, no entanto, me parece que falta um planejamento geral por parte do governo federal em relação a essas questões. Agora, eu acho que a minha lealdade ao próprio presidente demanda que eu me posicione com a verdade, com o que eu penso, e não apenas concordando com a posição do presidente. Se for assim, não precisa do ministro, precisa de um papagaio. Em nenhuma circunstância se pode concordar com essa, vamos dizer assim, que o armamento sirva de alguma forma para que as pessoas possam se opor de forma armada contra medidas sanitárias. Mas foi justamente isso que o presidente Bolsonaro defendeu na reunião, que a população fosse armada, inclusive com o intuito de se rebelar contra governadores e prefeitos. E o senhor estava ali presente. Sim, mas veja, não há espaço ali dentro dessa reunião, isso me pareceu muito claro, não existe um espaço ali para o contraditório. No dia seguinte, saiu uma portaria assinada pelo senhor e pelo ministro da Defesa, aumentando a possibilidade do cidadão comprar munição de 200 cartuchos por mês para 550 por mês. Essa atitude do senhor foi resultado dessa pressão que o presidente fez na reunião? Certamente. Eu não queria também que isso fosse utilizado como um subterfúgio para desviar a questão da Polícia Federal, da interferência na Polícia Federal. O senhor achou que valia a pena a troca? Olha, isso veio um pedido do presidente e eu entendi naquele momento que não tinha condições de me opor a isso porque já existia essa querela envolvendo a Polícia Federal. Não foi a primeira reunião ministerial que o senhor participou. Elas tinham sempre aquele ambiente, aquele tom de xingamentos e ameaças que a gente viu no vídeo? Eventualmente, nessas reuniões, tinham algumas discussões veementes, o tom, no entanto, a meu ver, houve uma subida desse tom nos últimos meses. Ameaças,
defesas de medidas ilegais. São questões aí que devem ser ditas por outros, ao meu ver, né? É que o senhor ficou lá 1 ano e 4 meses, né, ministro? Bom, verdade. Durante essa reunião foram quase 2 horas. O senhor falou somente por 2 vezes. O senhor passou quase o tempo todo de braços cruzados, calado. Por quê? Quanto às questões relativas à interferência na Polícia Federal, eu tinha uma reunião com o presidente na quinta-feira, no dia seguinte. E, sinceramente, acho que esses assuntos eram mais apropriados de ser discutidos numa reunião entre eu e o presidente. Mas aí, durante a reunião, o ministro da Educação diz, por exemplo, eu, por mim, botava esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF. O senhor, que já foi juiz, se calou. Por quê? Eu não sou presidente da reunião. É que pelo vídeo chama a atenção também a manifestação do ministro do Meio Ambiente, em que quer passar a boiada aproveitando a mídia distraída com a questão da Covid. E chama a atenção o senhor quase todo o tempo na reunião calado e de braços cruzados. Por isso que eu pergunto da sua postura na reunião. Olha, eu não estava confortável naquela reunião, isso me parece muito claro. Eu me sentia incomodado e por vários aspectos. Ficar calado não é uma forma de se omitir? Veja, eu estou dentro do governo, né? Então eu tenho também algumas limitações do que eu posso externar publicamente, certo? E eu já tinha esse problema que vinha há tempos em relação à Polícia Federal. Nas imagens da reunião, a gente percebe que o senhor deixou a reunião antes que ela efetivamente terminasse. Por quê? Bem, eu estava bastante desconfortável e incomodado naquela reunião. Como eu já disse, não tinha muito espaço aí para contraditório. Eu acabei saindo, até queria ter saído antes. Eu tinha também um compromisso agendado que me dava uma desculpa para poder sair antes que ela terminasse. Depois que Sérgio Moro saiu da reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a privatização do Banco do Brasil. E o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, chamou o Tribunal de Contas da União de usina do terror. O senhor não pode dizer que as atitudes do presidente Bolsonaro hoje são diferentes das que ele demonstrou ao longo da carreira dele parlamentar no Congresso, durante 28 anos. Se o senhor disse que o senhor não queria sujar a biografia do senhor, por que lá atrás o senhor aceitou o convite? Porque eu entendi que eu tinha uma missão importante a realizar. O senhor se arrepende? Não, de forma nenhuma. Eu fiz uma escolha muito clara e, na época, ela estava justificada e fiz uma escolha também muito clara e espero que as pessoas compreendam quando sair do governo. O senhor entrou no governo com muito apoio popular. Saiu e está aí tendo de encarar a ira de parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Incomoda? Eu acho que algumas verdades inconvenientes surgiram. Muitos apoiadores do próprio presidente, antes da minha saída, me diziam um tanto quanto frustrados contra essa falta de empenho maior, né, na agenda anticorrupção. Muitos acusam o senhor de ser candidato. Outros pedem que o senhor lance a candidatura antecipadamente. Onde que o senhor está? Em que lugar que o senhor está? Nós estamos no meio de uma pandemia muito grave, muito séria, né? E aqui aproveito para externar minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. Eu acabei de sair do governo, né? Eu vou ter que reinventar a minha vida. Ex-juiz, ex-ministro, futuro o quê? Como eu disse, eu preciso agora toda essa turbulência em decorrente da minha saída, da pandemia, e eu estou encontrando aí uma maneira de me posicionar. Agora, o que eu sempre disse é que eu quero, de alguma forma, continuar contribuindo, seja na área privada, seja no debate público, com essas discussões que envolvem o país. Agradeço o senhor ter aceitado mais uma vez esse nosso convite para falar para o Fantástico. Então tá muito bom, eu agradeço também a oportunidade, acho que eu devo isso à população brasileira.